Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos continuar essa nossa super aula da Lei 8.321 de 2005. É uma lei bastante específica, é uma lei estadual aqui do estado de Mato Grosso. É uma lei que trata sobre a carreira dos profissionais da Politec. Nós temos 6 cargos lá na Politec, temos 3 de perito, né? Perito criminal, médico legista, odontolegista, são os 3 peritos, mais o papiloscopista, técnico de necrópsia e técnico aí, perito criminal 2, que é de nível médio. Bacana? É a segunda parte, eu dei uma paradinha para tomar aquela aguinha, aquele café, aquela respirada, e nós vamos aqui para a segunda parte da lei. Papo sério com vocês. Agora começa um dos itens mais importantes da lei, no sentido de quê? De aquilo que cai em prova de concurso. Nós vamos tratar agora sobre as regras de promoção e progressão. Papo reto com vocês. O professor Luiz Antônio, eu me especializei em estatutos, em carreiras, leis de carreiras no Brasil todo. Já tive a oportunidade aí de gravar mais de 100 vídeos, de estudar mais de 100 vídeos, estudando, gravando estatutos de carreiras no Brasil todo. E eu digo para vocês, 90% das questões de prova de todos os concursos, de todas as bancas, o examinador adora cobrar os critérios de promoção e de progressão que nós vamos ver agora, tá certo? Então vamos lá, continuando, né, nossa lei, nós temos a primeira parte de 1h20, que nós gravamos mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, e agora nós vamos continuar a segunda parte, e nós vamos terminar essa parte aqui da Lei 8.321, nesse vídeo que é o estatuto, que é a carreira da Politec. Então vamos lá. Seção 2, das formas de promoção e progressão. Professor, o que é isso, professor? Formas de promoção e progressão. Primeiramente, para caracterizar, isso aqui é uma lei de quê? Isso aqui é uma lei que cria a carreira, né? Carreira de quem? Da Politec. Politec são quantos cargos? São 6 cargos. 3 peritos, mais papiloscopista, mais técnico necrópsia, mais perito criminal 2, que é de nível médio, e esse cargo está em extinção, e nesse vídeo nós vamos trabalhar sobre isso. Tá? Gente, quando nós falamos essa palavrinha carreira, significa dizer o seguinte: carreira é diferente de cargo isolado. Cargo isolado é aquele cargo onde não há movimentação dentro da estrutura de carreira. E quando a gente fala em carreira, significa dizer que este cargo ele está sujeito aos institutos de promoção e de progressão. Então, os institutos de promoção e progressão que vão caracterizar a carreira, a determinada carreira. E aí, professor? Aí é o seguinte, antes de ler esse artiguinho, eu vou passar para vocês aqui um dispositivo, a carreira, né? O resumo da carreira, né? Primeira coisa, eu não gostaria que vocês observassem os valores aqui, tá? Porque esses valores aqui, eles já estão desatualizados, porque desde a última publicação tivemos aí, a categoria teve diversos aumentos, principalmente aqueles aumentos oriundos ao RGA, que é a revisão geral anual, inclusive tem direito, a gente vai falar sobre isso. Então é o seguinte, está aqui, tá? Regra geral, presta atenção, regra geral para concurso. O provimento inicial, ou seja, o ingresso na carreira, é claro, depois passado a fase de concurso público, o ingresso geral, em regra geral, das categorias, o cara sempre entra no primeiro nível e primeira classe da categoria. Ou seja, nessa posição que nós chamamos de A1, tá? Tá aqui. E aí, professor? Aí é o seguinte, a partir do momento que você conseguiu entrar nessa gloriosa categoria, nessa gloriosa carreira, e aí eu não digo somente da carreira aqui, na carreira nos cargos da Politec, mas qualquer carreira, em qualquer nível, federal, estadual, municipal, qual que é o objetivo dos caras? Né? Gente, o objetivo dos caras é muito simples, né? Dos servidores, aqueles que são aprovados. Eles entram no A1. O que eles querem? Eles querem aqui, ó,
chegar lá no último dia, pronto para aposentar, na última classe e no último nível. No caso aqui, eles querem chegar no famoso D10. Tá? O famoso D10. Tá? E essa movimentação que ocorre aqui na carreira, ela vai ocorrer através do Instituto da Promoção e o Instituto da Progressão. Tá? Detalhe, cada carreira tem a sua denominação específica e cada carreira tem os seus critérios específicos. Por exemplo, tá? Nós temos aqui, ó, horizontal, tá certo? Nós temos aqui movimentação horizontal e nós temos a movimentação vertical. Na movimentação horizontal, nós chamamos de promoção. Tá? Promoção, ela se dá através de classes. Tá? Ela se dá através da movimentação das letras. Olha que resumo bacana. Ou seja, o cara entra sempre no A1. A, eu sei que A é letra, então é promoção, ou é horizontal. Então é o seguinte, o cara está aqui, ele entra aqui. Quando ele passa para a letra B, ele foi promovido para a letra B. Depois da B para C, olha só, e depois da D. Então, isso aqui são aqui as regras de movimentação de promoção. Então, promoção é na horizontal, é entre letras. Professor, e a vertical? A vertical é de nível, né? É de números, não é isso? Então, ele passa do nível 1 para o nível 2, nível 2 para o 3. Ou seja, o cara está se movimentando de forma, tá? Está se movimentando de forma o quê? Vertical. Professor, e aí? Aí é o seguinte, cada pulinho que o cara dá, ou seja, de nível, né? Olha só, de nível, né? Ele ganha um dinheirinho a mais. Cada promoção que ele consegue realizar, ele ganha também o dinheirinho a mais. Então, isso aqui é a movimentação da tabela. Resumindo, para vocês aqui, vou explicar para vocês detalhadamente, tá? Olha só. Na promoção horizontal, são dois critérios. Primeiro critério, tempo de serviço, que é o interstício, e o segundo critério chama-se conhecimento, titulação, ou seja, o cara entra aqui na letra A, tá? O cara entra na letra A. Ele tem somente graduação, recém-formado, passou no concurso, glória a Deus, festa em família, e ele continua estudando. Depois ele consegue uma especialização, duas especializações, um mestrado, diversos cursos, ou seja, ele conseguiu adquirir mais conhecimento. Como ele teve mais conhecimento, teoricamente ele tem que perceber mais, receber mais. Por quê? Porque ele está mais habilitado para desempenhar as suas funções. Então é o seguinte, ele vai ser promovido na carreira. Esta é a ideia da promoção, é adquirir conhecimento novo, é adquirir titulação. Então, ele vai se movimentar de forma horizontal. Inclusive, o pulinho, tá certo, de promoção é maior do que o de nível. Professor, e o nível? O nível procura valorizar a experiência do servidor. Experiência, tempo de serviço alinhada à avaliação de desempenho. Por exemplo, nós não podemos comparar um cara que acabou de entrar, que está aqui no nível 1, e um sujeito que está no nível 9, no nível 10, ou seja, tem muito mais experiência acumulada e com certeza consegue desenvolver as suas atividades aí, deve conhecer com mais habilidade, não é isso? Com mais destreza. Então, essa aqui é a tabela, tá certo? Então, é o seguinte, para a Politec, preste atenção, a movimentação horizontal, ele chama-se de promoção. Professor, por que você está falando isso? Ó, tem muitos alunos nossos que estão estudando para a polícia, né? Para a Polícia Civil, principalmente, e na Polícia Civil ele fala progressão horizontal, que é a promoção aqui, e a progressão vertical, que é a mesma aqui. Bacana? Então, das formas de promoção e progressão. Bate pronto. Promoção e progressão são formas de movimentação na carreira. Esses dois elementos que vão diferenciar sendo de cargo único, tá certo? Cargo isolado. Então, não é um cargo isolado. Se tem movimentação, é uma carreira. Nono,
Artigo 9º. Os cargos de perito oficial criminal, perito oficial médico-legista e perito oficial odontolegista são estruturados em linha horizontal de acesso, identificado por letras maiúsculas, conforme o anexo 2, 30 horas, e o anexo 3, 44 horas da presente lei. Ou seja, o artigo 9º vai definir quais regras. Linha horizontal vai se ditar o que? As regras de promoção. Então, olha só, linha horizontal, ele é classificado por classes e por letras maiúsculas. Quais são as letras? A, B, C e D. A, B, C e D. Bacana? Então está aqui para vocês, já expliquei esse cara aqui para vocês, vamos lá, né? Parágrafo 1º. Professor, nós estamos explicando o quê? Nós estamos explicando aqui, tá? Nós estamos explicando aqui as regras de promoção, preste atenção, para os cargos de perito oficial. São quantos perito oficial? 3, criminal, médico e odonto. Então, qualquer um desses cargos vão seguir essa mesma regra, os mesmos requisitos. Professor, o que cai em concurso? Cara, o examinador quer saber se você sabe quais são os requisitos do cara estar lotado lá na classe B, por exemplo, na classe C, na classe D e assim por diante. Isso que é cobrado em concurso. Só isso, só isso. Então você tem que ter o quê? Uma boa memória, fixar o conteúdo. Vamos lá. As classes são estruturadas do 2º grau, tá? Do 2º grau de formação, segundo o grau de formação, exigindo para o provimento dos cargos da seguinte forma. Vamos lá, classe A. Classe A. De quê? Perito. Primeiro, ensino superior completo das áreas discriminadas nas alíneas do inciso 1 do artigo 2º e registro no conselho de classe. Então vamos lá, né? O artigo 2º, a gente viu no vídeo anterior, tá? No artigo 2º, nós temos o inciso 1. O inciso 1, ele vai falar de perito oficial. E do perito oficial nós temos 3 letras. A, perito criminal. B, perito médico-legista. E o C, que é o perito odontolegista, né? Do inciso 1, a linha A é do perito criminal. Olha só, nível superior, no rol de todas aquelas áreas de conhecimento de nível superior que pode provimento. O 2 somente médico, aliás, o B somente médico e o C somente dentistas, né, odontologia. E registro de unidade de registro no conselho de classe. Bacana, então o cara ele entra aqui na classe A de acordo com as regras do edital do concurso, né, que é o provimento inicial. Então ele está na A. Professor, ele quer passar para B, e agora? Então ele tem que seguir os requisitos do B. B, os requisitos da classe A, acrescidos de dos seguintes itens. Então nós temos aí. Professor, quando que o cara pode ir para a classe B? Quando ele atender ou o A ou o B, ou seja, o legislador aqui colocou a palavrinha do ou, por isso que eu coloquei em letras vermelhas, ou seja, um requisito ou outro requisito. Primeiro requisito, comprovação de no mínimo 200 horas de curso de capacitação em áreas do conhecimento correspondente ao cargo efetivo ou à área de atuação do órgão. Aí, então está aí para vocês. Então o cara está na classe A, ele quer ir para a classe B. Professor, por que ele quer ir na classe B? Porque ele quer ser promovido. Se ele é promovido, ele vai ter o quê? Uma remuneração maior, ele vai ser beneficiado por isso. Por isso que ele quer se movimentar na carreira. Então, para B, ele tem que ter o requisito do A e mais uma dessas duas hipóteses, né? Que é 200 horas de curso, a primeira hipótese. Ou um curso de pós-graduação em nível de especialização em medicina legal para o perito oficial médico-legista e curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu para os demais peritos oficiais. Então aqui ele definiu aqui, ou seja, para o cara ir para a classe B, ou ele consegue ascender, ser promovido para a classe B com 200 horas de curso, ou uma pós-graduação. Bacana? Esses são os requisitos. E papo sério com vocês. Na prova, o examinador vai copiar esse cara aqui, tá certo? Vai copiar. Então você tem que ter essa leitura na cabeça. Professor, bacana. Eu já estou na classe B. Agora eu quero ir para a classe C. Né? Vamos lá, classe C. Os requisitos da classe A, associados de
um dos seguintes itens. Então, olha só, classe C, o requisito da classe A, claro que todos têm um requisito da classe A. Por que todos têm um requisito da classe A? Porque é o acesso inicial à carreira. 2 cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, é o primeiro requisito, ou outra graduação em nível superior daquelas elencadas no inciso 1 do artigo 2º desta lei, ou comprovação de, no mínimo, 400 horas de cursos de capacitação em áreas de conhecimento correspondente ao cargo efetivo ou à área de atuação do órgão, ou acúmulo de 2 itens exigidos para a classe B, né? Na classe B, você sabe o seguinte, que é 200 horas, né? 200 horas mais uma pós-graduação. Então, o cara pode ascender com 200 horas e mais uma pós-graduação, ele pode ir para a classe C, né? Ou seja, na classe C, você tem aí 4 hipóteses de promoção, classe A, B, C e D. Você tem 4 hipóteses de promoção. Vamos continuar. Professor, agora eu estou na classe C, eu quero ir para a classe D, né? Então, na classe D, essas são as hipóteses, né? Vamos lá. Classe D, os requisitos da classe A, acrescida de dos seguintes itens. Primeira opção, 3 cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, ou título de mestre ou doutor, ou acúmulo de 2 itens exigidos para a classe C. Então, está aqui para vocês, né? E aí, professor? Cara, por enquanto, só fiz leitura. Esse assunto aqui é um assunto bastante interessante. Tem muitas pegadinhas de concurso. Vocês observaram que o parágrafo 1º deste artigo, ele está requerendo, para o cara ser promovido, apenas conhecimento, titulação, ou é 200 horas de curso, ou é uma pós-graduação, ou é um mestrado, ou é uma graduação, não é isso? Está pedindo? Sim. Ou seja, o órgão da administração pública está incentivando que você faça o seu desenvolvimento profissional. Professor, mas lá no comecinho da aula o senhor falou o seguinte, sempre para ocorrer a promoção ou a progressão, nós temos que ter 2 requisitos. Nós estamos estudando o quê? Promoção. Promoção é o quê? É horizontal. Horizontal é o quê? É classe. É o quê? É letra. É o quê? Conhecimento. Os requisitos de conhecimento eu já passei para você. Agora eu vou passar para você o segundo requisito da promoção. Está aqui. A promoção horizontal, classe, obedecerá à titulação exigida no parágrafo anterior. Nós acabamos de ver isso, os requisitos da classe A, o requisito da classe B, da classe C e da classe D, respeitando-se o interstício. Professor, o que é esse interstício? O interstício é o tempo de serviço. Então, você tem que ter tempo de serviço. Qual que é o interstício? De 3 anos da classe A para a classe B. Entenderam? De 3 anos da classe A para a classe B, 3 anos da classe B para a classe C e 5 anos da classe C para a classe D. Ou seja, o requisito, tá certo? O requisito aí que nós temos é você obedecer o tempo de serviço e a titulação, tá? E aí, professor? Aí nós temos uma questão, somente quem estuda aqui no LAC Concurso que tem condições de entender essas coisas. Então, isso aqui foi o quê? Foi o texto da lei lá de 2005, na lei 8.321. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Eu vou ler mais um parágrafo aqui, aí eu vou adentrar numa lei, depois dessa lei a gente vai adentrar numa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade para alterar o prazo do interstício. Vem comigo aqui, porque aqui você vai aprender tudo. Parágrafo 2º, ó. Então, voltando aqui, eu estou no parágrafo 2º, tá certo? Eu vou pular o 3º, em seguida eu vou explicar o 3º, porque eu tenho que explicar um procedimento para vocês. Parágrafo 2º, vem comigo. O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente à sua titulação. Ok.
O que está falando aqui? Está falando aqui que tem que cumprir o tempo de serviço, o interstício. Não é isso? Ok. Está falando o seguinte. Eu entrei na classe A. Ok, passei no concurso, estou no A1, ok, estágio probatório, estou lá isolado. Só que quando eu entrei no A1, eu estava concluindo o meu doutorado em administração. Passei no concurso de perito, por exemplo. Ok. Então, entrei, passei no curso de perito. Aí cumpri o prazo de 3 anos na A1, tá certo? Depois que eu fui confirmado num cargo, fui aprovado no estágio probatório, fui estabilizado, posso me movimentar na carreira, né? Então, é o seguinte, em vez de eu passar para o B, eu vou para o D. Por que no D? Porque no D que está lá o requisito de doutorado. O parágrafo 4º da lei diz o seguinte, negativo, cara. Mesmo que você tenha titulação, você tem que cumprir o quê? Você tem que cumprir o tempo necessário de A para B, 3 anos, de B para C, mais 3, de C para D, 5. Então, são 6, 11 anos que, teoricamente, tem que aguardar para dar o pulinho no D. Bacana, isso que está na lei, isso que foi aprovado na lei, isso que está valendo. Mas, o que acontece? Quero passar para vocês aqui. Lá em 2014, a lei 10.195 tem uma ADIM, né? Que é a ADIM, é uma ação direta de inconstitucionalidade, número 12.1340 de 2015 do TJ, né? O que acontece? Essa aqui é aquela lei, tá? É aquela lei que nós estudamos na primeira fase, na primeira parte da aula, que acresceu como requisito a biomedicina. A galera que faz biomedicina poder fazer concurso para o cargo de quê? Poder fazer o concurso para o cargo de perito criminal. Olha aí, ó, tá? Perito criminal, né? Fonologia, fisioterapia, farmácia, administração, papapá, ciências de computação, informática e biomedicina, tá? Biomedicina, ok. O professor já explicou isso, sim, né? Então, o Poder Executivo encaminhou essa lei para a Assembleia Legislativa somente aqui. Lá na Assembleia Legislativa, o que os caras fizeram? Os caras fizeram o seguinte, lá os deputados, né? Eles acrescentaram o artigo 2 e o artigo 3 da lei. Professor, eles acrescentaram o artigo 2 e o artigo 3 da lei. Então, eles acrescentaram. Aí foi para o governador sancionar 2 poderes, sistema de pesos de pesos e medidas, de freios e contrafreios, não é isso? Então, o Executivo encaminhou a lei, somente com o artiguinho 1º, lá na Assembleia Legislativa acrescentaram o artigo 2 e o artigo 3, esse artigo 2 e o artigo 3 foi para o governador para sanção, e o governador vetou o artigo 2 e o artigo 3 da lei, né? Ele vetou, né? Tá certo? Ele vetou esses 2 artigos da lei, né? O que acontece aqui, cara? Ele vetou. Tá? E o que diz esse dispositivo? Ele faz assim, ó. A progressão horizontal para quaisquer das classes A, B, C e D, previsto no parágrafo 1º desse 3 anos, e a apresentação da respectiva titulação exigida nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo referido. O que ele fez aqui? Então é o seguinte, voltando aqui. Então, a Assembleia Legislativa acrescentou o 2 e o 3. Chegou lá o governador, o que o governador fez? Vetou. Esse veto voltou para a Assembleia. E a Assembleia Legislativa derrubou o veto do governador. A Procuradoria-Geral do Estado, representando o Estado de Mato Grosso, entrou com uma ADIM junto ao Tribunal de Justiça para derrubar o veto da Assembleia Legislativa. Professor, mas que colcha de retalhos é essa? Realmente é, mas você tem que saber dessas coisas todas, né? Porque aqui eu já disse, você tem que saber tudo. E comigo você vai saber tudo. Vai se preocupar só em fixar o conteúdo e na hora da prova comemorar porque isso caiu. E aí, professor, o que aconteceu lá? Foi para a Assembleia, foi lá para o TJ. E o TJ manteve o veto do governador. Mas qual que era a intenção dos caras, da Assembleia, né? Esse dispositivo que foi vetado pelo governador, ele fazia o seguinte, cara, ó, ele retirava, tá,
a obrigação do tempo de serviço para progressão. Qual que era a ideia do legislador? Ora, se eu estou na classe A e se eu já tenho o título de doutor, por que eu tenho que aguardar 11 anos para cair lá na D, que é de doutor? Se eu já sou doutor agora, já estou exercendo essa atividade, né? Já estou exercendo essa atividade. Por que eu vou esperar esse tempo, esse tal de interstício, né? O que eu vou esperar? Não. Aí ele falou isso, né? Esse foi o questionamento. Não tem porquê, não tem explicação. Só que o governador, alegando aí o controle, o crescimento vegetativo da folha de pagamento, a lei de responsabilidade fiscal, de crescimento da folha, bacana, dinheiro, né? Orçamento, foi lá e vetou. Tá? Aí o que aconteceu? Foi lá para o TJ, né, através dessa ADIM que eu já falei para vocês, a ADIM, né, lá no TJ, e lá no Tribunal de Justiça manteve o veto do governador. Tá certo? Então manteve o veto do governador. Então está aí para vocês esse dispositivo, né?